Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui com você, o missionário Paulo Santiago, seu servo. Estamos aqui mais uma vez para trazer entendimento, conhecimento e instrução acerca da palavra de Deus. O meu objetivo com esses vídeos é de alguma forma contribuir com o teu conhecimento e você não ficar desamparado acerca da sabedoria divina. Quero que você entenda que se você orar, Deus também vai te capacitar e vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você possa construir um princípio de sabedoria com o Senhor. Peça dele, conforme diz Tiago, e você vai receber, e ele não vai lhe cobrar, vai lhe dar para você usar e instruir, redarguir, corrigir e ensinar aqueles que precisam conhecer a palavra. Nós devemos prosseguir e conhecer a Deus. O profeta Oséias fala isso em Oséias capítulo 6, verso 2 em diante. Tome nota que a Bíblia nos orienta e nos ensina acerca dos últimos momentos. Mas antes disso, Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja, que haja paz, saúde e proteção dentro da tua casa, que a tua esposa ao redor da tua casa seja como uma árvore frutífera e os teus filhos à roda da tua mesa estejam todo o tempo saciados pela provisão que Deus coloca na sua vida através do suor do seu rosto, que é o seu trabalho. E seja abençoado nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Meu querido, eu estou com uma série de vídeos aqui de entendimento sobre acerca do anticristo, o homem da iniquidade. E é fundamental para as pessoas que estão estudando e querem entender o que se passa e o que vai acontecer como característica deste homem, compreender quem ele é, como ele será e o porquê que ele vem. E os textos fundamentais na Bíblia é 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Eu sempre oriento você ler um capítulo antes e um capítulo depois, para que você fique com textos que sejam textos de base, que tenham contextos, né? Você lê o texto que tenha contexto, para que nenhuma outra situação venha virar um pretexto de você ficar desinformado. Também é muito importante fazer leitura de Apocalipse capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Capítulo 13 de Apocalipse vai revelar a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Na verdade, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E você lá vai ficar sabendo, é claro, que a Bíblia está falando sobre o anticristo e o falso profeta. E aqui, juntamente com este vídeo, eu vou deixar um estudo. Amém? Aqui nos comentários aqui do YouTube, vá lá embaixo, eu vou deixar na descrição, você aperta aí, você vai encontrar. Eu vou deixar 20 características do anticristo e 20 características da besta que diferenciam uma coisa do outro, sendo que os mesmos têm a eficácia das trevas e estão aí com a questão do diabo operando neles, essa questão do engano, em todo esse período da grande tribulação, que é a última semana de Daniel, ali do capítulo 9, né? A última semana, a semana de número 70, a 70ª semana, e nós estamos vivendo esse período, está acontecendo, irmãos, eu acredito que o arrebatamento é para este momento da igreja, nós estamos vivendo o ápice da glória de Deus sendo derramada. Todas as outras gerações que passaram por nós almejaram ter a oportunidade de ver o que nós estamos vendo. E assim, meu Deus, é verdade, a palavra está se cumprindo. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, antes de eu comentar aqui o que eu percebo no anticristo e te dar esse entendimento, eu quero ler um texto que está no livro de Daniel. O capítulo é o 9 e o versículo é o 27. É muito conhecido esse versículo de todos nós. E diz assim: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da assolação, aliás, da abominação, virá o assolador, até que a destruição que está decretada se derrame sobre o assolador. Isso vai ter que se cumprir. O anticristo, ele fará uma aliança. Essa aliança é uma aliança de 7 anos. E ele vai quebrar no meio dessa aliança. Essa aliança de 7 anos, elas tem um período de 84
meses, né? E com 42 meses, são 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. E essa aliança, ele vai revelar quem ele é. Na verdade, os judeus, eles não acreditam que Jesus veio. E o Jesus que nós servimos, eles não acreditam que é Jesus, o Messias de verdade. Eles estão aguardando o Messias. O Messias dele que vem é o anticristo. E esse anticristo vai enganar eles. Vai fazer isso. Vai trazer toda essa destruição. Então, eu listei aqui algumas características que este homem da iniquidade, o homem iníquo, vai ter e ele vai apresentar. A primeira que eu venho pensando aqui é o pecado. Mateus 24:12 diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá esfriar. Uma das consequências do pecado é afastar as pessoas da intimidade de Deus. Depois toma nota de Isaías 59, verso 2, que lá vai dizer que há um abismo entre nós e Deus por conta do pecado. E o pecado, ele nos faz ficar longe de Deus. Apesar de Deus amar o pecador, ele abomina o pecado. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 3 ao 8, o apóstolo Paulo vai falar que esse homem da iniquidade, ele vai trazer propostas, ele vai apresentar tudo aquilo que vai satisfazer o coração das pessoas. E aí, nesse texto, tem um aviso muito grande. Então, a primeira situação que a gente tem que observar é que o anticristo, ele vai trazer uma liberação geral de tudo aquilo que é pecado, cumprindo um dos mandamentos satânicos que diz: fazem tudo que quiseres, porque tudo é da lei. Olha aí, meu irmão, como Deus, ele vai nos dando sabedoria, a gente vai compreendendo essas questões, em nome de Jesus. O segundo entendimento é seduzir os homens. E Apocalipse 13:14 vai nos dar um entendimento sobre isso. É aquele que seduziu, que enganou as nações com sinais. O diabo, ele tem autonomia de fazer com que os homens venham ser seduzidos por ele, através da sexualidade, da corrupção, do dinheiro, do engano, da lascívia, da imoralidade, daquilo que constrói status no relacionamento do ego, né? O narcisismo, todas essas questões o diabo, ele conhece muito bem e ele sabe como usar tudo isso. Eu quero dizer para você que para fazer esses vídeos é uma batalha muito grande. O inimigo, ele trabalha para que o conhecimento das escrituras não possam chegar a nós, porque um povo que não tem conhecimento é um povo que padece por falta de entendimento. E em Oséias 4:6 a Bíblia diz que o meu povo se perde porque ele está faltando o conhecimento. Então busque conhecimento. Terceiro item, perseguidor do mundo. Apocalipse 13, 16, 18. Esse texto de Apocalipse 16, capítulo 13, 16, 18, vai trazer aquele entendimento que só vai poder comprar, vender quem tiver a marca, vai fazer com que grandes e pequenos, livres e escravos estejam debaixo de um controle. Esse controle é o controle do anticristo, que irá de toda maneira cercear e procurar imprimir esse poder de controle mundial em todas as esferas. Tem pessoas achando que na grande tribulação eles vão fugir para dentro do mato e não vão ser encontrados, vão se esconder dentro das cavernas e não vão ser encontrados. Irmãos, tudo isso que está acontecendo na tecnologia de hoje vai abrir portas para que o diabo tenha um controle absurdo sobre todas as coisas. Afinal de contas, por este aparelho que eu estou gravando aqui, nós somos controlados, sabe de tudo, vê tudo. Então nós devemos tomar cuidado, até porque todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Até agora está sendo conveniente usar um aparelho desse, porque ele nos ajuda muito, mas a partir do momento que ele virar um controle de massa sobre a população, aí nós vamos ter que tomar uma decisão muito grande. Quarto, o apaziguador, ele vai trazer uma falsa sensação de paz. Apocalipse 6, 3 e 4. Aqui já entra naquela parte daqueles cavaleiros, né? Que traz fome, peste, que vem com a balança e vai sair vitorioso, que é o primeiro cavaleiro do cavalo branco. Então o diabo, ele vem com essa falsa sensação de trazer paz, de apaziguar as coisas, mas não se engane. Ele é a eficácia do mal. Quinto, ele é o assolador, ele vai trazer guerra. Daniel 9, 27, acabei de ler. Ele vai quebrar os tratados, ele vai levantar nações, ele vai imprimir guerras, ele vai fazer com que as nações mais poderosas se revoltem, se levantem contra Israel, vai fazer esse exército de
duas miríades, são 200 milhões de soldados, andar ali pelo Vale de Israel, passando pela questão do rio Eufrates, que estará seco, e o exército da besta e do anticristo vão marchar por ali, e vai haver uma guerra, né? Nós sabemos que a guerra do Armagedon, ela é bíblica, e também a guerra de Gog e Magog também é bíblica. Uma guerra acontece antes da questão do diabo ser lançado aliás, antes do falso profeta e a besta ser lançado no lago de fogo, e a outra acontece antes da questão do diabo ser lançado no lago de fogo. Depois tome nota de Apocalipse 19 e Apocalipse capítulo 20, 10 e 19, os últimos versículos lá, eu acredito que é o 20 e o 21. Toma nota desses textos aí que você vai ficar por dentro desse assunto. Amém? O sexto, o controle mundial. Esse controle, Apocalipse 13, 16, 18, né? As pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca da besta, a insígnia ou o número dela, a saber, esse número é o 666. Esse número aparece 3 vezes na Bíblia, então tome muito cuidado, porque eu estou falando de características que o anticristo, revelado como homem, terá, e a gente tem que observar. O sétimo, sinais de engano. Apocalipse 19, 20. O diabo, ele engana as nações com falsos prodígios, com sinais no céu, na terra, com falsa sensação de trazer sensações boas como autoestar, confiança, positivismo, empoderamento. Ele está por detrás de tudo isso. Oitavo, destruidor. Lá em Apocalipse 6, 5 e 6, vai falar sobre aquele cavaleiro que traz a fome, traz a peste, traz a destruição. Tome cuidado, meu irmão. Quando isso estiver acontecendo, pode ser tarde para muitos que não têm acreditado na palavra de Deus. Nono, ecumênico. Ele vai ter um poder absoluto sobre a religião, a política e o sistema financeiro. Apocalipse 19, 20 e 21 também. Nesse mesmo contexto, mesmo texto, nós encontramos elementos para ver que o diabo, ele vai construir relacionamento com os homens, onde ele vai fazer os homens adorarem imagens. Ele vai colocar questões onde o homem possa olhar para tudo isso e adorar o diabo. Isso vai ser algo impressionante. Amém? E o décimo, inimigo dos santos. Apocalipse 13, 7 diz que ele vai perseguir os santos e vai vencer. Esses santos aqui não são os santos da igreja, são os santos que ficarão na questão da grande tribulação. A gente se dirige a esse entendimento como o povo de Israel. Agora eu quero que você lembre que eu acabei de falar 10 características aqui que possivelmente nós temos que observar naquele que irá assumir uma identidade do anticristo. Nós temos homens que postulam esse posto hoje, como Elon Musk, como o presidente da França, como o próximo presidente agora dos Estados Unidos, né? Como Barack Obama no passado, como o Bill Gates, como as famílias dos Illuminatis. Então, muitas famílias aí que postulam, eles se julgam serem descendentes do rei Davi, aquelas coisas todas. Então, irmãos, observe, quando tudo estiver muito calmo e falando de paz e segurança, como fala Apocalipse, como fala 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, de repente tudo vai como uma mulher em dor de parto para ter a criança, e tem que ter a criança, e isso está determinado para acontecer. Eu oro neste momento para que Deus abra a tua mente. Observe, nós estamos vendo aí a inteligência artificial dar um salto macrosférico aí na situação da humanidade. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica agora, no presente. As coisas com inteligência, tudo isso vindo para que haja um controle efetivo e ninguém fique de fora. Observe os sinais, observe o que está acontecendo. Jesus está voltando, meu irmão. Olha para tudo isso. E eu quero te lembrar que no livro de João, capítulo 6, ali a partir do verso 70 em diante, Pedro diz: para onde iremos nós se só o Senhor é a palavra de vida eterna? E nesse texto e contexto, nós vamos encontrar que o diabo entrou em Judas. E Jesus, olhando, disse: o que tem que fazer, fazes logo. Depois toma nota de Mateus 27, que você vai encontrar esse entendimento. Irmãos, está muito sério tudo que está acontecendo. Observe esses saltos. Observe todas essas coisas que têm sido demonstradas nesses últimos dias. Jesus está voltando. Observe tudo.
retém o que é bom. Ore para que Deus te livre de todo esse mal que está vindo sobre a terra. Este vídeo é muito importante. Passe ele para as pessoas que você ama, que você conhece. As características do homem da iniquidade estão aí. Ele é perverso. Ele acena com os dedos, faz sinais com os olhos. Ele se apressa para derramar sangue. Ele levanta a língua caluniosa contra os irmãos e faz contenda dentro das igrejas. Ele tem se levantado. Por que contenda dentro das igrejas? Porque o diabo, ele odeia a igreja. Ele odeia nós que somos a igreja de Cristo. Ele é o nosso inimigo. Ele é opositor contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de adoração ao Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2 até o 6. Entenda isso. Busca Deus de verdade. Jesus está te alertando. Amém? Eu quero agradecer a você que compartilha. Faz esse vídeo tomar uma proporção grande. Chegue a pessoas que precisam acreditar que isso está acontecendo na nossa geração. Que Jesus te guarde e te abençoe. Não há derrota que nos derrote, que em Cristo nascemos para vencer. Shalom, shalom, Adonai.